Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje, a gente vai trazer todos os detalhes sobre a partida de logo mais, né? Vasco e Fortaleza em São Januário às 6h30 da noite, horário de Brasília, né? O Vasco precisando da vitória para sonhar aí com a fuga da zona do rebaixamento e para voltar a vencer após um jejum de 9 partidas consecutivas aí sem vitórias nas 3 competições que o Vasco segue disputando na temporada. Vamos trazer detalhes também sobre a situação do novo executivo de futebol do Vasco. Informações que a gente recebeu é que o Vasco pretende anunciar o novo executivo no decorrer da próxima semana, então a gente vai trazer detalhes aí sobre a busca, né? Quem são os nomes mais cotados para esse cargo super importante dentro do Vasco nesse momento, e também vamos trazer detalhes aí sobre a nova fornecedora de material esportivo do Vasco, a Nike, que vem para substituir a capa. E tem uma notícia muito importante para você aí que está sonhando com as novas camisas da Nike, né, que vão ser aí a camisa do Vasco a partir do ano que vem. Notícia muito boa para a torcida vascaína. Vamos falar também sobre a situação envolvendo as negociações aí da venda do futebol vascaíno, né? Notícia muito importante aí sobre 2 investidores que provavelmente estarão hoje à noite em São Januário, acompanhando a partida entre Vasco e Fortaleza, e também traremos novidades aí sobre a situação envolvendo o goleiro Léo Jardim, uma notícia muito importante aí, referente a uma possível saída do Léo Jardim do Vasco aí, agora no meio da temporada, e também vamos trazer detalhes aí sobre a negociação do Vasco pelo atacante Brian Rodrigues, que ganha mais um capítulo aí essa novela, né? Um rival brasileiro entra na disputa, né, e vem aí para tentar dar uma rasteira no Vasco aí nessa negociação. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever. Venha fazer parte aqui da nossa família, que todo dia tem vídeo, tem informação e tem notícia aqui para vocês no nosso canal. Peço a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha no nosso vídeo, né, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal, né? E quem puder dar aquela força, né, ajudar o nosso canal a continuar evoluindo cada vez mais aqui através do Pix do canal. O Pix do canal está aqui na tela agora para vocês. Todo o valor que você doar, ele é revertido aí nas coberturas aqui do nosso trabalho. Lembrando que hoje, após a partida do Vasco, a gente vai sortear uma camisa igual essa daqui, preta, de jogo do Vasco, para todo mundo que doar qualquer valor acima de R$1. Então, se você doar R$1, você vai ter uma chance. Doa R$5, tem 5 chances. Doa R$10, tem 10 chances aí no sorteio da camisa oficial de jogo do nosso Vascão. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre o jogo do Vasco, né? Hoje tem Vasco e Fortaleza às 6h30 em São Januário, né? Vai ser a reestreia do Fernando Diniz aí dentro de casa, né? Dentro do Caldeirão. A gente sabe que ele comandou a equipe contra o Lanús, mas não teve muito tempo para se preparar, né? Agora ele teve 2 dias de treinamento, 2 dias de preparação, né? O Vasco vem muito pressionado, né? Aí após 9 partidas consecutivas sem vitória, né, cara? Um jejum aí realmente que tá engasgando o torcedor, os jogadores, diretoria e agora a comissão técnica comandada pelo Fernando Diniz. E hoje o Vasco vai pegar um adversário que obviamente é um adversário muito bem treinado pelo Juan Pablo Vojvoda, né, que é o Fortaleza, mas Fortaleza que não vence fora de casa desde fevereiro desse ano de 2025, né? Então vem também aí buscando um resultado positivo jogando longe do Ceará. Do lado do Vasco, Fernando Diniz não deve promover grandes mudanças na equipe, né? Existe uma possibilidade de mudança no meio de campo, né? A saída do Hugo Moura para a entrada do Sforza ou do Matheus Carvalho, né? O Hugo Moura teve um problema familiar, foi relacionado, mas não sabemos ainda se irá começar a partida como titular, né? O Hugo que vem falhando constantemente nos últimos jogos e agora pode ser poupado aí de começar a partida hoje ali entre os titulares. Então a provável escalação, o provável time do Vasco aí para a partida de logo mais deve ser: no gol, Léo Jardim; nas laterais, Lucas Piton e o PH; dupla de zaga, Luiz Gustavo e João Vitor; meio de campo ali a gente deve ter o Hugo Moura começando o jogo, que eu acho pouco provável, ou o Matheus Carvalho ou o Sforza,
Tietê, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, e lá na frente Ryan e Pablo Verratti, né? Essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco aí para buscar essa vitória, né? O Vasco vencendo pula para 10 pontos na tabela, podendo aí deixar a zona de rebaixamento, né? Caso os adversários que estão à nossa frente não vençam as suas respectivas partidas aí nessa rodada. Seguindo o vídeo aqui de hoje, traz uma notícia quentinha, né? Que a gente apurou ontem ali, logo antes da gente gravar o nosso vídeo, né? No período da tarde, que é em relação ao executivo de futebol do Vasco, né? O Vasco está buscando aí um novo executivo para substituir o Marcelo Santana. A gente apurou que o Vasco quer anunciar a contratação desse profissional já nessa próxima semana, né? Nomes aí como Rodrigo Caetano, Juninho Paulista e do Felipe Ximenes, né? Ganharam muita força aí nos últimos dias, né? O Felipe Ximenes, que hoje é o diretor executivo do Joinville, o Juninho Paulista, que está trabalhando lá no Ituano, né? Um clube que ele é sócio no interior de São Paulo, e o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol da seleção brasileira, que vive um momento conturbado, né? Com a saída do Edinaldo Rodrigues do comando da CBF. Então o Vasco quer essa semana já ir avançar nas negociações e anunciar o novo executivo de futebol, que vai ser o responsável por tocar a pasta do futebol e também estar ali participando das negociações aí por saídas de jogadores e contratações agora no meio da temporada. E falando agora em material esportivo, né, vamos trazer uma novidade muito interessante. Como vocês sabem, esse ano é o último ano da capa no Vasco, né? A capa fica aí até o dia 31 de dezembro e a Nike assume, né, como a nova fornecedora de material esportivo do Vasco em 2026. E o detalhe é o seguinte: as novas camisas do Vasco aí, que serão fornecidas pela Nike ano que vem, já começaram a ser produzidas, né? Já houve ali a aprovação por parte ali da diretoria da SAF do Vasco, né? E já houve ali o início da produção. Pois é, parece muito cedo, né? Estamos ainda no mês de maio, mas como o Vasco é um clube com muita torcida, muitas camisas são vendidas aí todos os meses. A Nike, né, que é a maior empresa de material esportivo do mundo, quis iniciar a produção com muita antecedência para já distribuir por todo o Brasil, por todas as lojas, né, espalhadas aí pelo Brasil inteiro, para que o torcedor do Vasco, né, não corra riscos aí e ter uma longa fila de espera, né, e que possa estar comprando as novas camisas aí com facilidade já no começo da temporada do ano que vem. A tendência é que a Nike lance aí os dois modelos iniciais, uma camisa preta e uma camisa branca, né, o primeiro e o segundo uniformes, e ali depois no mês de maio lance aí um terceiro uniforme que a gente ainda não tem detalhes, né, de qual seria, né, qual seria a cor, qual seria a alusão, mas o interessante é que as camisas já estão em processo de feitoria, né, já estão ali sendo fabricalizadas ali para que ano que vem a gente tenha aí todas as camisas, todas ali prontinhas já no começo da temporada para o Campeonato Carioca. E falando agora de um outro assunto importante aqui, cara, que é a situação da venda da Vasco SAF, né? Antes da gente entrar no assunto mercado da bola, tem uma notícia importante, cara. Hoje, em São Januário, né, teremos o jogo entre Vasco e Fortaleza. Mas além desse jogo, também teremos ali a presença de dois grupos de investimento, né, dois grupos de investidores que têm interesse em comprar o futebol do Vasco, né? Esses grupos estarão presentes ali para ter, né, um contato com São Januário, com a torcida, com pessoas ligadas ao clube, né? A gente não sabe ainda quem são esses grupos de investidores, porém a notícia, né, é que eles estão no Brasil para poder aí se aproximar da diretoria, ou pelo menos para tentar se aproximar da diretoria, né, que hoje é comandada pelo Pedrinho, né, pelo menos até o dia 28 de maio, né, lembrando que teremos o julgamento, né, no dia 28 de maio aí, que vai definir se o Pedrinho continua no comando da Vasco SAF ou se a 777 reassume o poder ali da administração do futebol vascaíno. Porém, notícia importante, né, cara? É legal, né? Você vê investidores saindo do seu conforto, não sabemos se são estrangeiros ou brasileiros, mas estando presente hoje em São Januário para acompanhar essa partida entre Vasco e Fortaleza. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho agora sobre notícia referente a Léo Jardim, né, o goleiro do Vasco, que vem causando muito burburinho dentro de São Januário, né? Como vocês sabem, o Léo Jardim tem um contrato terminando esse ano, né, com o Vasco até o final de 2025. E aí, nos últimos dias, né, nós tivemos as informações que o goleiro Léo Jardim ele teria rejeitado 3 propostas de renovação de contrato com o Vasco, né? E aí surgiu um burburinho que o Léo Jardim gostaria de sair do clube nesse meio de ano, né? Gostaria de ser ali negociado para ir estar jogando em algum outro clube, ou do Brasil ou de fora do Brasil.
Porém, a notícia que a gente recebeu ontem é a seguinte, cara, que o Vasco da Gama, através ali dos advogados da Vasco SAF, teriam informado aos empresários do Léo Jardim que o Vasco vai manifestar, vai assinar um novo contrato, né? Existe uma cláusula contratual do Vasco com o Léo Jardim que permite que o Vasco aí ative uma cláusula aí por renovação automática até o final de 2026 e parece que o Vasco vai efetivar essa cláusula, vai positivar essa cláusula. Pode significar que o Léo Jardim vai ser vendido no meio do ano? Pode sim significar, nada faria ali realmente com que o jogador pudesse ser obrigado a ficar no Vasco, né? Até porque a gente sabe do interesse do Palmeiras e ontem também tivemos interesse que o clube de Portugal, né, o clube do Porto, estaria flertando ali com uma possível proposta que passa de 50 milhões de reais pelo goleiro vascaíno. Então, essa situação do Léo Jardim aí causando, como eu falei, muito burburinho, muita intriga, né? Vou dar um pitaco aqui, uma opinião minha. Eu acho que o Léo Jardim deve ser negociado no meio do ano, né? E não só o Léo Jardim, eu acho que outros jogadores serão negociados, né? A situação financeira do clube hoje, ela é realmente muito preocupante, né? O Pedrinho já deixou claro que o clube está no vermelho, o clube está realmente com muita dificuldade financeira, inclusive o próprio Fernando Diniz, que é o treinador, já deixou claro que o Vasco não deve fazer muitas contratações no meio do ano, ou seja, uma venda, um valor tão alto assim de 50 milhões de reais, poderia trazer, né, um alívio financeiro para os cofres da Vasco SAF aí agora nessa temporada de 2025. E agora falar sobre contratações. Como vocês bem sabem, né, o Vasco tentou no começo do ano a vinda do atacante uruguaio Brian Rodrigues, que hoje joga no futebol lá do México, né, no América do México. Os dois clubes chegaram a ter um acerto verbal pela compra do jogador pelo Vasco da Gama, porém o clube mexicano deu um passo atrás, né? Falou que só gostaria de negociar o jogador no meio da temporada, agora no mês de julho, né? O Vasco voltou a abrir as negociações agora, né? Uma semana atrás, após a chegada do Fernando Diniz, porém ontem essa negociação ganhou mais um capítulo, porque o Palmeiras, também despertou o interesse na compra do atleta, né? O Palmeiras, que hoje é um clube que briga, né, por todos os títulos que disputa no futebol brasileiro, sul-americano e mundial, né? O Palmeiras entrando nessa disputa, obviamente, vai dificultar muito a vida do Vasco, porque o Palmeiras, primeiro, oferece, né, um clube muito mais estruturado, com capacidade de grandes títulos e um clube com muito mais tranquilidade interna, né? Então essa chegada do Palmeiras na briga pelo Brian Rodrigues me preocupa e me preocupa muito, né? Porque realmente, se eu sou jogador e vejo dois clubes que hoje estão nessas situações muito distintas, claro que faz uma grande diferença você olhar para a forma que o Vasco é administrado e para a forma que o Palmeiras é administrado na hora de você tomar uma decisão tão importante na sua carreira. Então, situação preocupante, né? Para todos que gostariam de ver o Brian Rodrigues no Vasco, uma notícia aí que deixa o torcedor um pouco aí entristecido com a possibilidade de vê-lo vestir a camisa do Vasco agora no meio desse ano de 2025. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, queria agradecer a todos que acompanharam o nosso trabalho aqui até o final, pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos vascaínos. Tamo junto, valeu!